A gravação foi iniciada, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir o Power BI aqui no meu computador e a gente vai começar a importar as tabelas para dentro do Power BI, ok? Só que aí eu vou importar e explicar de um jeito diferente da aula gravada, tá bom? Então eu vou abrir meu Power BI em branco, sempre que eu quero criar um novo projeto, né? Primeira coisa que a gente tem que definir, tá? Primeira coisa que a gente tem que definir ao criar um projeto é o diretório. O que é o diretório? O diretório é o local onde eu vou armazenar os meus arquivos. Se é no computador, se é na nuvem, tá? Se é no servidor da empresa. Então, eu preciso definir um diretório, ou seja, criar uma pasta no meu computador e colocar os arquivos nesta pasta para trabalharmos, tá bom? Bom, uma vez que eu defini o diretório, então eu posso conectar os meus arquivos lá no Power BI, ok? Então, eu tenho uma pasta aqui na rede, eu vou utilizar essa minha pasta na rede. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês como que a gente vai conectar o Power BI ao SharePoint, como que a gente vai fazer o Power BI Online conectar com o computador local, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai chegar em todas essas etapas dentro da formação, tá bom? Eu vou criar aqui salas ao vivo, vou criar uma nova pasta aqui, ó, sala 111. Sala 111, e aí eu vou só pegar os arquivos e colocar esses arquivos dentro dessa pasta. São os meus diretórios, né? São os meus arquivos no meu diretório. No meu diretório. Aqui, ó. Tá bom? Ok? Então, são 5 arquivos que vocês baixaram. O arquivo cidade, arquivo custo, arquivo ocorrência, arquivo pedidos e arquivo veículos, tá? Então, vamos lá. Eu estou com o meu Power BI aberto. Então, quando eu quero conectar alguma tabela do Power BI dentro, aqui no Power BI, eu vou clicar nesse botão de obter dados. Vejam só que eu estou na tela do Power BI, ok? Então, quando eu clico em obter dados, ele vai trazer para mim diversas opções para poder conectar o meu projeto. Como eu sei que todos os arquivos são arquivos de Excel, então eu vou selecionar o arquivo pasta de trabalho do Excel. Exatamente essa opção aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, ok? Se você estiver conectando arquivo de texto, seleciona no arquivo de texto. Link da web. Arquivo de pastas, busca na pasta. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, obter dados, clicar em mais, e eu consigo buscar arquivo, todos os arquivos que estão em uma pasta, tá vendo? Então, eu posso conectar por aqui, ó, também, tá? E aí eu procuro qual pasta que é, né? Ó, qual pasta que é, eu vou localizar a pasta aqui, ó, pasta, sala 100, aulas ao vivo, sala 111, ok. E dou um ok. Quando eu faço isso, ele vai buscar todos os arquivos daquela pasta, tá vendo lá? Cidade, custo, ocorrência, pedidos, veículo. E aí eu já posso clicar em transformar dados diretos. Tá vendo? Eu posso conectar direto, buscando link, né? Igual eu ensinei na aula gravada, arquivo por arquivo, ou buscar por todos os arquivos em uma única vez. E aí eu vou clicar em transformar dados. Quando eu faço isso, eu busco, né, por todos os meus arquivos, e aí eu já vou direto para o Power Query, ok? E o interessante aqui é o seguinte, essa forma de conexão de pasta, né, essa forma aqui de conexão de pasta, ele traz todos os arquivos para mim assim. Eu não vou fazer esse tratamento aqui agora, que é um tratamento que vai exigir um pouquinho mais de detalhes, mas depois eu quero trazer esses detalhes, mais detalhes para vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui foi só para mostrar para vocês, tá? Que é possível conectar os arquivos todos de uma vez. E aí eu posso selecionar qual o tipo de arquivo que eu quero trabalhar, tá? Ou seja, eu não vou pegar todos, vou pegar só o arquivo cidade primeiro, e aí posso fazer assim com todos, tá bom? Então, essa também é uma forma de conectar os arquivos aqui no Power BI. A outra forma é que no Power BI, para levar um arquivo para dentro do Power BI, eu posso clicar nesse botão de obter dados. Da mesma forma, esse botão de obter dados é semelhante ao botão aqui no Power Query, nova fonte, tá ok?
Esse botão de nova fonte no Power Query é semelhante ao botão obter dados lá no Power BI. Então, todas as vezes que eu quero importar um arquivo, eu posso importar por aqui, em obter dados, vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel e vou localizar o primeiro arquivo do jeitinho que vocês visualizaram lá na aula gravada, tá bom? Salas ao vivo, sala 111. Vou pegar o primeiro arquivo, que é o arquivo cidade, tá? Que é o primeiro arquivo cidade. O que é esse Sheet 1 aqui? Quando você abre uma planilha, né? Vou pegar uma planilha aqui, né? Quando você abre uma planilha, trabalha com uma planilha de Excel, o que acontece? Ele tem várias abas, né? Ele tem várias abas, tá? Então, se a sua planilha de Excel tiver várias abas preenchidas aqui, quando você estiver importando ela aqui para o Power BI, todas as abas que estão na sua planilha vão aparecer aqui, tá bom? E aí você pode selecionar exatamente somente a aba que você deseja trabalhar, ok? Ah, mas Alex, eu subi, a minha planilha tem 15 abas, só que eu preciso só de uma, então seleciona somente a aba que você precisa trabalhar, ok? Bom, aqui, todas as vezes que eu trabalho com Power Query, aqui no Power BI, e importo uma base, né? Ele sempre vai me dar o botão de carregar, transformar dados e cancelar. Quando eu clico em carregar direto, eu já levo direto essa informação para dentro do Power BI. Mas aqui eu preciso executar um tratamento nessa tabela, porque os dados estão misturados. Então, por isso que eu tenho que sempre clicar em transformar dados. Eu, se eu fosse a Microsoft, eu tirava esse botão de carregar, porque sempre a gente vai... A melhor forma, a boa prática, é você clicar em transformar dados, ok? Todas as vezes que a gente importa uma tabela. Essa fase que nós vamos agora é a fase que se chama ETL, que é tratamento de dados, ok? É a fase de tratamento dos dados. Então, quando a gente vem para o Power Query, a gente tem a oportunidade de trabalhar os nossos dados. Veja que aqui na frente está a tela do Power Query e lá atrás está a tela do Power BI, ok? Da mesma forma, a gente consegue trabalhar isso no Excel, ok? Aqui eu estou no meu arquivo de Excel, eu posso clicar em dados, obter dados e conectar a minha planilha de Excel lá nos meus arquivos que estão lá na pasta também. Assim eu posso extrair qualquer relatório do sistema, jogar os relatórios lá no sistema e fazer também com que o próprio Excel atualize. A gente vai chegar em um módulo assim também, ok? Mas é para mostrar para vocês que é bem semelhante, ó, obter dados na guia dados, né? E aqui eu posso fazer todos os meus arquivos dentro do Excel, assim como eu posso fazer no Power BI. A dica muito importante que eu dou para vocês fiquem atentos aí dados no Power Query, porque eles podem no Power BI, né? No Power Query do Power BI, é que vocês podem utilizar esse tipo de tratamento também no Power Query do Excel, ok? É a mesma coisa. Então, todas as vezes que eu importo uma tabela para dentro do Power BI, aqui no Power Query, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renomear a minha tabela, ok? Como está lá no dever de casa, né? Renomear a minha tabela. Aqui ele trouxe o nome daquela aba lá da minha planilha. Para renomear, eu posso vir aqui no meu lado direito, ali naquele cantinho, e colocar dar o nome para a minha tabela. E eu vou dar um Enter. Só que existe uma configuração que eu gosto de trabalhar com todos os meus alunos o seguinte, tá? Nós trabalhamos dentro do Power BI, no Power Query, dois tipos de tabelas, ok? Ok? Dois tipos de tabelas. Então, a primeira tabela, vamos chamar ela de tabela dimensão, ok? O que é uma tabela dimensão? Quem fez o dever de casa consegue me ajudar? É uma tabela que tem informação única, que os dados não podem se repetir. Por exemplo, CPF, placa de carro. Isso mesmo. Parabéns, Camila. Fez o dever de casa. CPF, placa de carro, cadastro de produto, cadastro de peça, né? Se você entra numa tabela de cadastro no sistema, você vai ver que o part number, os números, os códigos, eles não se repetem. Por quê? É uma tabela de cadastro. Da mesma forma,
a Camila que deu a resposta, quando ela cadastrou na escola, ela utilizou um CPF. Então, o CPF dela só é válido para ela. Eu não posso cadastrar um outro aluno utilizando o CPF da Camila, ok? Então, todas as vezes que vocês... Para ficar fácil para lembrar sobre tabela de dimensão, é só lembrar de tabela de cadastro. Tabela que contém informações únicas, tá? Agora, também nós temos a tabela fato, tá? Me dê um exemplo aí, Camila, de tabela fato. Preço de produto. Supermercado, vão cadastrar preço de produto? Não é esse, não. Não é esse, Gabriel. Quando você... O que acontece? Quando você cadastra um produto, né? Eu cadastrei esse copo, né? Cadastrei esse copo. Cadê esse copo no sistema? Beleza, está lá cadastrado no meu estoque. Só que aí o Alex chegou no supermercado, foi lá e comprou esse código a primeira vez. Depois, o Alex voltou de novo no supermercado e comprou esse copo de novo com o mesmo código. Ou seja, primeiro, na tabela de dimensão, eu cadastrei esse copo com um código único. Tá? Depois, como ele foi tendo esse código, ele foi tendo várias saídas, várias vendas, então aquele mesmo código repetiu várias vezes. Então, a partir do momento que algum ID, alguma identificação, algum código se repete várias vezes, alguma informação repete várias vezes dentro do sistema, isso quer dizer que teve movimentação. Então, teve o cadastro do código desse copo, beleza? Então, se teve o cadastro, beleza, é uma tabela de dimensão. Mas a partir do momento que o código desse copo teve movimentações, né, ao longo dos meses, por vários clientes, né, ao longo do dia, né, então ele deixa de ser uma tabela de dimensão e passa a ser uma tabela fato. O que é uma tabela fato? É uma tabela que contém diversas movimentações, ok? Então, nós sempre teremos tabelas de dimensão e tabelas fatos. Tabela fato são as tabelas que os dados não se repetem. Tabelas dimensões são tabelas onde os dados não se repetem. Tabelas fatos são tabelas onde os dados se repetem, ok? Beleza? A diferença é que o dado se repete, a outra, o dado não se repete, ok? E aí nós vamos utilizar as tabelas dimensões para filtrar todas as nossas tabelas fatos que nós temos em nossos projetos, ok? Então vamos lá. Tabela dimensão, eu vou colocar aqui, depois eu vou escrever com mais detalhes aqui e vou compartilhar esse print com vocês, tá bom? Tabela dimensão e tabela fato, ok? Além de trabalharmos com o tipo de tabela dimensão e tabela fato, nós também temos o tipo de tratamento, tipo de dado, ok? Ó, tipo de dado, ok? Tipo de dado. O que seria esse tipo de dado? Esse tipo de dado pode ser um texto, número, data, ok? Número, data, horas, ok? Onde que eu identifico isso dentro do Power Query, ok? Aonde que eu identifico o tipo de dado no tratamento no Power Query? Quando eu importo uma tabela para dentro do Power BI, bem aqui no cantinho ó, do nome da coluna, eu tenho aqui um ABC, tá? Esse ABC, ele corresponde a texto. Quando eu clico nessa caixinha que está aqui, ó, tá bem cinza aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu consigo visualizar mais. 1.2 é número decimal. Esse cifrão aqui é o número decimal fixo. Esse 123 é um número inteiro. Esse percentual é um percentual. Data, hora. Ó, esse logozinho aqui, ó, é uma data. Essa horazinha aqui, ó, é uma hora, tá vendo? Então, eu consigo visualizar. Na dúvida, é só vocês clicarem aqui no cantinho, ó, que aí você vai entender o que significa a nomenclatura que está aqui no cantinho, tá vendo? Se tiver 1.2, vai estar como número decimal, tá? Então, nesse caso, o Power BI, o Power Query, ele já identificou automaticamente qual que é o tipo de dado que está nessa coluna. Ele está como texto, né? A informação de texto. Automaticamente, ele já trouxe aqui no cantinho, ó, o ABC,
ok? Ele trouxe o ABC, ok? Então, quando eu estou falando de informação de texto, eu seleciono o ABC. Se por acaso ele não trazer a informação certa, correta, né? Aí você mesmo pode chegar lá e alterar. Número inteiro é 1, 2, 3, né? Ó, vou mostrar para vocês, ó, bem aqui no cantinho, ó. Número inteiro, 1, 2, 3. Número decimal, 1.2, tá? Eu sempre aconselho vocês a, como vocês vão estar praticando constantemente, todos os dias, né? Ao importar uma tabela para dentro do Power BI, sempre vem aqui, ó, e dá uma olhadinha. Entenda esses símbolozinhos, o que são esses símbolos, tá? A gente vai chegar um momento do curso que nós vamos trabalhar com dados binários, tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses tipos aqui de dados, tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao importar uma tabela, dá o nome para ela. Eu sei que essa tabela aqui é uma tabela de cadastro de cidade, ok? Quando você estiver trabalhando no dia a dia de vocês, estiver exportando tabelas, informações ali no sistema onde vocês trabalham, você já sabe o que é uma tabela de cadastro, né? Ah, eu trabalho no supermercado. Beleza, no supermercado eu tenho uma tabela que é cadastro de produtos, né? Então, se eu estou extraindo um relatório de cadastro de produto, então eu sei que ela é uma dimensão. Aqui eu estou extraindo uma tabela de cadastro de cidades. Então, para ficar fácil, eu gosto de chegar aqui, ó, colocar um Dzinho minúsculo, um underline, não é regra, tá? Eu só gosto para deixar ficar mais formatados, mas é interessante você tratar, né, os dados ali, né, manter a boa prática, a boa prática nos tratamentos dos dados, tá bom? Quando eu faço isso, ele automaticamente já renomeia aqui o nome da tabela de cidade. Também, eu quero agora, então já dei o nome, já importei a tabela, automaticamente já classificou o tipo de dado, mas vejam só, o título não está no lugar certo, porque esse título que está aqui tem que ficar aqui em cima. E os dados, região, estado e cidade, estão todos misturados, tá? O que acontece? Antes de começar o tratamento nessa tabela, veja que aqui na lateral direita nós temos uma seção que se chama etapas aplicadas. Etapas aplicadas no Power BI, tá? Etapas aplicadas no Power Query do Power BI ou do Excel, tá? Etapas aplicadas é o mesmo que a memória, tá? Ação, a memória, né? A memória que você ajustou ali no Power BI, tá? Ok? Então, as etapas aplicadas são as informações aí da memória, ok? Ação, memória, tá bom? Então, vamos lá. Todo tratamento que eu aplicar aqui para essa tabela, vocês vão observar que aqui nas etapas aplicadas, ele vai armazenar os tratamentos dos dados, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar do jeitinho que ele está aqui, ó, porque a etapa fonte é onde eu conectei, foi quando eu conectei aquela aba, tá vendo lá? A aba Sheet 1 no meu Power BI. Automaticamente, ele já foi lá, já abriu a etapa fonte, expandiu ela automaticamente, criou essa navegação mostrando a coluna que está lá dentro do Excel, tá? Depois eu vou, mais para frente, eu vou começar a mostrar para vocês com mais detalhes avançados, tá? O que ele faz por trás, tá bom? A configuração que ele faz por trás, tá bom? Mas, a princípio, a gente vai fazer de forma manual. Então, eu quero separar. Eu quero, primeiro, promover esse cabeçalho aqui, ó. Quero jogar ele aqui para cima, ó, tá bom? Vocês podem fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui nesse cantinho, ó. Esse cantinho que tá aqui, ó. Clicar nessa setinha e clicar nessa opção. Usar a primeira linha como cabeçalho, caso o seu cabeçalho não esteja no lugar. Vou clicar aqui em inserir. Olha só. O cabeçalho que estava aqui na linha 1, agora na linha 1, agora ele passou lá para cima. Agora, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó. Não sei se vocês observaram, eu tinha colocado o mouse em cima da minha etapa tipo alterado. E aí o que aconteceu? A minha etapa ela foi criada antes da etapa tipo alterado. Porque automaticamente o Power BI já tinha colocado aqui como ABC.
Só que como eu fiz um ajuste aqui manual, ele voltou aqui e colocou ABC 1, 2, 3. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aparece dessa forma aqui, ó. Aparece dessa forma aqui, ó. ABC 1, 2, 3. Aparece exatamente dessa forma lá no Power BI. Quando isso acontecer, tá? Não deixe esse tipo de tratamento lá no Power BI, ok? Quando aparecer lá naquele cantinho ABC 1, 2, 3, não deixe. Por quê? Isso significa que o Power BI não conseguiu identificar o tipo de dado que está naquela coluna, se é texto ou se é número. Então, o que você vai fazer? Eu vou voltar aqui, né, nesse cantinho que é ABC 1, 2, 3, e vou mudar aqui para texto, que é o ABC. Pronto. Olha lá. A informação que está aqui, esse ajuste que eu fiz aqui no cantinho, é a etapa que se chama tipo alterado. Ok? Então, todas as vezes que aparecer para vocês ABC 1, 2, 3, ajusta na coluna, tá? Ajusta na coluna a informação. Tá bom? Feito isso, eu quero separar essas informações aqui, o estado, a região do estado e da cidade, ok? Veja que entre essas palavras nós temos delimitadores, né? Então, antes da palavra sudeste, eu tenho um delimitador de barra virada para a direita. Depois desse delimitador, eu tenho o estado de São Paulo. Depois do estado de São Paulo, eu tenho o delimitador asterisco. Então, eu quero extrair a informação que está antes do delimitador barra, a informação que está entre a barra e o asterisco e a informação que está após o asterisco, ok? Então, todas as vezes aqui no Power Query, quando eu quero transformar algum tipo de dado aqui no Power BI, eu posso vir aqui nessa aba aqui em cima ó, de transformar. Como eu quero criar uma nova coluna, então eu tenho que vir aqui em cima, dentro do Power Query, e adicionar uma nova coluna, né? Eu posso adicionar uma nova coluna quando eu quero fazer um tipo de tratamento, ou eu posso transformar quando eu quero transformar algum tipo de dado. Mas nesse caso, que eu não, por enquanto, a gente ainda vai adicionar uma coluna utilizando essa aba adicionar coluna com vocês ainda hoje, tá bom? Que eu vou fazer um PROC V com vocês ainda hoje, coisas que ainda não está lá na aula gravada, até o momento, né? Que em algum momento do curso vocês assistirão novamente o PROC V que eu vou fazer sem fórmula, tá? Mas ainda anda a aula acabar, eu vou fazer isso com vocês, tá bom? Então, como eu quero apenas só extrair e não vou ter que adicionar uma coluna para poder fazer um cálculo aqui dentro do Power Query ou utilizar funções personalizadas, eu posso clicar aqui em transformar, que eu não vou adicionar nenhuma coluna ainda, e vou apenas extrair. Aqui no cantinho, aqui, ó, eu tenho uma informação de extrair. E aqui eu posso... É engraçado porque todos os meses o Power BI e o Power Query vai passando por atualizações, né? Essa informação mesmo, ela ficava aqui no cantinho, aqui, ela ficava aqui, ó. As versões antigas, ela ficava mais ou menos aqui, ó. Agora foi lá para frente. Então, vejam só. Eu vou clicar aqui em extrair, e aqui eu tenho a opção de duração, primeiro caracteres, último caracteres, intervalo, texto antes do delimitador, texto após o delimitador, texto entre os delimitadores. Então, eu quero extrair a palavra sudeste. A palavra sudeste ela está antes do delimitador, barra virada para a direita. Então, eu vou selecionar texto antes do delimitador. Quando abrir essa janela, eu coloco exatamente o delimitador que está aqui. Coloco um OK e opa! Só um instante, fiz algo errado aqui. Desculpa, tá, gente? Eu vou ter que clicar em adicionar coluna, tá? Eu falei errado para vocês. Repetindo, tá? Como eu quero extrair, porque quando eu coloquei a opção de transformar e extrair o dado em coluna de transformação, o que aconteceu? Ele substituiu o dado. Como eu quero que esse dado fique em uma coluna separada, então eu vou clicar aqui em adicionar coluna, tá ok? Agora ele apareceu aqui, ó, tá vendo? Adicionar coluna. Então, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, extrair. Oi. Alex, só um minutinho. Quando eu fiz isso, aconteceu a mesma coisa que o seu. Como é que eu faço para voltar? Para voltar, aqui nas etapas aplicadas, aonde está o X, vem aqui e elimina o X. Tá bom? Onde?
Peraí, aonde? Deixa eu ver de novo, me mostra. Aqui Eu em vou etapas, lembrar até. Pronto. aqui em etapas aplicada, tá? Aham, ah, sim. Aí você vem no X e clica na etapa que você errou. Aí você elimina e Ah, volta e sim. faz de novo, tá bom? Beleza, obrigado. Ok? Então vamos lá, vamos adicionar a coluna. Eu vou clicar em extrair e vou o texto antes do delimitador. E eu quero separar a informação da barrinha virada para a direita. Veja só, eu consegui extrair a informação do Sudeste aqui da minha coluna principal. Lembrando que para poder extrair, você vai ter que estar com a coluna selecionada, para ele entender que você vai extrair o dado daquela coluna, ok? Vamos extrair agora o estado que está entre os dois delimitadores. Eu vou clicar em extrair novamente, texto entre os delimitadores, e aqui eu coloco o primeiro delimitador, que é barrinha virada para a direita, e a outra, o asterisco, que vou extrair a informação que está no meio, né? E olha só, eu consegui extrair o estado que está entre esses delimitadores. E por último, eu quero extrair a cidade. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar em extrair e vou extrair texto após o delimitador, que é nosso asterisco, ok? E vou clicar em OK. Pronto. Agora, eu consigo fazer um filtro no meu painel de estado, de região, né? De cidade, né? Por quê? Porque eu consegui separar as informações que estão aqui. Mas vejam que ainda aqui em cima, os nomes não estão legais. Eu posso renomear todas essas colunas, tá? Para renomear é muito fácil. Eu dou um duplo clique em cima de cada coluna e renomeio. A primeira coluna eu vou chamar de estado. Ó, região, né? Região. Não gosto de colocar acento, nem ser cedilha, tá? O segundo, eu vou colocar o estado. E o terceiro, eu vou colocar a cidade. E veja só o que aconteceu aqui nas nossas etapas aplicadas. Todos os tratamentos que eu apliquei para tratar essa tabela, ele já veio aqui, ó, e colocou as informações. Ele criou uma memória aqui para a gente. Assim, quando entrar novos dados lá na nossa planilha do Excel, que está lá naquela pasta, né? Automaticamente o Power Query aqui no Power BI já sabe que se entrar mais uma linha semelhante a essas, ele vai ter que fazer todos esses ajustes aqui de forma automática, tá bom? Isso aqui chamamos de tratamento de dado. Então, se eu quero transformar a informação de uma coluna, eu posso utilizar a guia transformar. Se eu quero adicionar, extrair um dado adicionando uma outra coluna, se eu vou ter que criar uma outra coluna, então eu vou ter que utilizar a guia adicionar coluna. Assim, eu consigo separar os dados, ok? Alguém tem dúvida em relação a esse tipo? Teve alguma dúvida ao trabalhar essa tabela cidade ali nas aulas gravadas? Me conte. Dúvida Não, não, tranquilo. eu só não entendo, tipo assim, por que que você ainda deixa a informação que a gente separou, sabe? Eu não assisti as outras aulas, talvez a gente vai entender. Mas por que que você deixa essa informação assim, tipo, que a gente tá tão acostumado com o Excel, né? Um exemplo, eu sei que é tudo novo. Mas por que que fica essa coluna de ID cidade se a gente separou ela? Ok. A gente vai entender lá um pouquinho. Ainda hoje você vai entender por que eu vou deixar ela. Porque ela vai ser como uma chave primária para eu poder conectar com as outras tabelas, tá bom? Mas Ok. se caso você não queira, por exemplo, um projeto que você esteja trabalhando, você pode clicar em cima dela, deletar ela, tá bom? Ah, legal. Tá É só bom? essa dúvida mesmo, conforme eu estava fazendo, né? Eu falei, algum momento eu vou entender, mas já que estamos aqui, né? Sim, sim. Nesse caso, eu não vou excluir, porque eu vou conectar essa coluna com a outra coluna de uma outra tabela, tá bom? Beleza, muito obrigado. Tá ok? Então, veja só, eu removi a coluna, tá vendo? Apareceu aqui a etapa coluna removida, tá? Mas eu quero deixar ela aqui. Ah, fiz algo de errado. Aqui no Power Query não existe o Ctrl Z não, tá? É só vocês virem aqui no X, ó, e clicar no X, que volta tudo normal, tá bom? Então, guardem com vocês. A etapas aplicada é a memória que você vai criar com base nos tratamentos feitos aqui nas tabelas, tá bom? Então, vou voltar aqui para a guia página inicial, lembrando que eu ainda estou no Power Query, né? Na aula gravada, cadê o Power BI? Vou voltar lá no Power BI. O Power BI está aqui atrás e o Power Query está aqui na frente. Na aula gravada, eu ensinei vocês a importar uma tabela, fechar e aplicar e depois voltar lá no obter dados e
buscar pela outra tabela novamente, né? Como eu falei para vocês, aqui dentro do Power Query, esse botão de nova fonte é o mesmo botão do obter dados no Power BI, ok? Então, não preciso fechar o Power Query para importar todas as tabelas, né? Eu sempre posso já utilizar todo esse botão aqui para poder conectar todas as tabelas. Então, eu vou clicar aqui em nova fonte, vou conectar, buscar pela próxima tabela e vou buscar pela tabela pedidos, tá bom? Vou pegar aqui pela tabela pedidos. Quem é que falou agora por último? Porque não apareceu o nome aqui para mim. O Clayton. Clayton. Tá. Então, veja só, estou importando a minha tabela pedidos. Vou clicar na minha aba aqui para que os dados apareçam. Agora, olha só a diferença. Quando eu importo uma tabela direto pelo Power Query, não aparece aquele botão de transformar dados aqui embaixo. Por quê? Porque eu já estou dentro do Power Query, tá bom? Quando eu estou no Power BI, aparece por quê? Para eu poder ir para o Power Query. Mas como eu já estou dentro do Power Query, então não aparece, né? Porque eu já estou dentro do próprio Power Query, ok? Eu vou clicar em OK. E olha só, Cleiton, aqui ele vai abrir aquela tela lá para a gente editar a tabela agora, né? A tabela pedidos. E veja só que aqui eu tenho uma coluna que se chama ID cidade. Então eu vou conectar essa coluna na primeira tabela que nós conectamos. Por isso que eu deixei a informação lá. Eu preciso ter uma chave primária para conectar uma tabela com a outra. O que é chave primária? O que é chave primária? Nós vamos falar sobre chave primária, chave secundária, tá? O que é chave primária? A chave primária é algo em comum que tem na outra tabela e que a gente possa efetuar as nossas conexões. Por exemplo, aqui na minha tabela F pedidos, essa que eu acabei de importar, tem uma coluna que se chama ID cidade e dentro dessa coluna eu tenho todas as informações. Aqui nessa tabela F pedidos, na tabela pedidos, são informações que se repetem, ok? Então, são informações que se repetem. Já na minha tabela de cidade, onde eu tenho a minha coluna ID cidade, eu tenho aquelas informações, porém, essas informações aqui nessa tabela não se repetem. Então, eu vou conectar essa coluna ID cidade nessa nova tabela aqui que eu tenho aqui no meu projeto, tá bom? Ok? Então, já sabemos que ao importar uma tabela, eu tenho que dar um nome para ela, tá? Essa tabela é uma tabela fato, porque aqui são tabelas que contêm informações esse projeto é um projeto de uma transportadora. Então, são movimentações de entregas, de vendas, de pedidos nos clientes, tá? Então, o que acontece? Um determinado veículo vai repetir várias vezes nessa tabela, um determinado cliente vai repetir várias vezes nessa tabela, né? E então, é uma tabela que contém onde as informações se repetem. Já que nessa tabela as informações se repetem, né? Como que eu faço para poder identificar se é uma tabela fato ou uma tabela dimensão? Tenta localizar na tabela de vocês a coluna que vocês consideram como primária. Código de produto, CPF, ID. Porque se você olhar para essa coluna e se os dados repetem, opa, ali, se você chegou no filtro aqui e viu que os dados se repetem no filtro, então significa que ela não é uma dimensão, ela passa a ser uma tabela fato. Outra forma de vocês entenderem o que é a tabela fato e o que é uma tabela dimensão. Então, eu vou dar um nome para essa tabela aqui, ó, F pedidos, ok? Então, F pedidos. Automaticamente, ele já identificou aqui como texto, mas, professor, mas aqui tem número e texto. Informações alfanumérica, tá? Não deixam como ABC 1, 2, 3, tá bom? Não deixam como ABC 1, 2, 3. Coloquem ABC, ok? Deixem ABC. Não coloquem ABC 1, 2, 3. Automaticamente, ele já identificou que a segunda coluna também é uma coluna de texto. As demais colunas, data do pedido, data do CTE, data prevista, data de entrega, vejam só, ele já identificou aqui ó, com tipo de data. Na dúvida, pode clicar aqui em cima, olha lá. Esse íconezinho é uma informação de data, tá vendo? Então, sempre passem o olho em todas as colunas e veja se ele identificou da forma correta o tipo de dado. A única coisa que eu não gosto de deixar, mas isso é coisa minha, tá? Eu não gosto de deixar informações de dinheiro como número decimal.
eu sempre gosto de deixar com esse cifrão aqui, ó, número decimal fixo, tá? Eu gosto de deixar assim, ó. Por quê? O número decimal, que é o 1.2, ele sempre vai ficar mais casas decimais após a vírgula. Já quando eu coloco esse cifrão, ele vai deixar aqui no formato de moeda, centavos, tá vendo lá? 97 centavos, 18 centavos, né? E por aí vai. Então, todas as colunas que se referem a dinheiro, aqui, ó, valor de mercadoria, eu vou chegar aqui, ó, vou trocar o 1.2 pelo cifrão, que é o número decimal fixo. Olha lá, 189,20 e por aí vai. Essa tabela deu menos trabalho, né? Então, ele automaticamente, ele já promoveu o cabeçalho automaticamente, olha lá, o cabeçalho promovido, tá vendo? Tudo ele fez automaticamente. A primeira tabela eu quis deixar um nível um pouquinho mais difícil, só para vocês entenderem que se isso acontecer com vocês, é só vocês promoverem os cabeçalhos, tratar as colunas certinho, tá? Mas não tem erro. Às vezes o primeiro projeto dá um friozinho na barriga, né? Mas depois, praticando muito, tá? A gente começa a entender, tá? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, tá bom? E ainda, antes da nossa aula acabar, eu vou deixar uma atividadezinha valendo 100 pontos, tá? Para o pódio lá, que é tratamento de dados. Eu vou passar uma nova base para vocês tratarem essa base para mim. Só importar, não preciso criar nenhum painel nem nada, é só importar e tratar a base para mim. Só isso, mais nada, tá bom? Então é isso que a gente vai ver. Bom, importei a tabela F pedidos. Vou importar as próximas tabelas. Como eu sei que todas são Excel, então eu já vou clicar lá no Excel. Vou importar a tabela de cadastro de veículo, ok? E aqui está a minha tabela de cadastro de veículo. Quando eu faço isso, já estou no Power Query, né? Como eu já estou no Power Query, então não preciso clicar no botão de transformar dados. Se é uma tabela de cadastro, então vou colocar aqui a nossa letra D aqui, underline, e vou chamar ela de veículo. Não coloquem acento e nem C cedilha, tá, gente? Porque, querendo ou não, dentro do Power BI, a gente utiliza um tipo de linguagem, que é a linguagem DAX. Quando a gente começa a colocar acento e C cedilha, tá? Na hora que você vai criar um determinado cálculo, às vezes fica difícil um pouco chamar o nome da coluna, chamar o nome da tabela, porque se você não colocou ali o acento e a C cedilha ali, né? Às vezes ele demora a achar, tá? E como a gente vai trabalhar outros módulos, como SQL Server, Python, né? Então vamos acostumar aí a colocar as informações sem acento, sem cedilha, porque dentro da programação exige um pouquinho esses detalhes assim, tá bom? Então, de veículo, automaticamente ele já identificou o tipo de dados em cada coluna lá, 1, 2, 3, ABC, ABC, ABC. Então, tudo certo. Se você viu que ele identificou aqui, tudo certo. Um outro detalhe, tá? Veja só que aqui nessa coluna ID veículo, nós temos o tipo de dado 1, 2, 3. E aqui tem informação de número, tá? Se você estiver alimentando uma base, uma tabela no projeto de vocês, e aí se por acaso lá na tabela vocês não tenham um número para poder ser inserido na base, na coluna, não coloquem traço nem texto, tá? Por quê? Se vocês colocarem isso, vai dar um erro nessa coluna, tá bom? Vai dar um errozinho, vai ficar vermelho aqui, ó, a barrinha aqui vai ficar vermelha. Então, não façam, deixem em branco, caso lá na tabela de vocês não tenham a informação para preencher, tá bom? Então, deixa a célula em branca, tá? Aí, a célula em branco vai aparecer aqui como null, né? Aparecer aqui como null. Em português, branco, né? Ó. Null, ok? Quando vocês não preenchem lá, na base de vocês as informações, vai aparecer a palavra null aqui, e tá certo, tá bom? Vamos importar a próxima tabela. Nova fonte. Alex, Fernanda. Oi, Fernanda. Aqui, nessa tabela que nós estamos trabalhando, tem uma linha aí que não aparece aqui no meu, o válidos, erro e vazio. Embaixo de placa, entre placa e tem um cabeçalho maior que o que parece para mim aqui. Tem como eu colocar? Compartilha sua tela aí, deixa eu ver. Esses erros que vocês vão encontrando ao longo das aulas, tá? Vocês podem deixar eles anotados, aí na aula vocês compartilham comigo para poder ajudar vocês, tá bom? Vou puxar a tela aqui. Uhum.
Aqui, tá vendo? No seu tem uma linha a mais aqui com vale do erro, e que tem uma bolinha verde e uma vermelhinha. Ah, tá. Você está no Power BI, tá bom? Ah, Você não está no Power Query. Aí você vai, clica nessa setinha que está aí na lateral, aí, em cima, mais um pouquinho. Sobe mais um pouco. Aí. Clica aí. Vai lá em página inicial, lá em cima. Transformar dados. Todas as vezes que você deseja retornar para o Power Query, aí sempre clica aí nessa opção de transformar dados, tá? beleza. Na Obrigada. tela do Power BI é diferente do Power Query, tá bom? Então aí, ó, isso aí, ó, tá certinho, tá bom? O que que você vai fazer caso você queira deixar essa barrinha? Essa barrinha aqui é porque eu gosto de deixar, só porque eu sou meio lúdico, né? Eu gosto dessas coisas. Mas eu vou mostrar para você como que faz. Peraí, deixa eu voltar para a tela aqui, tá? Tá bom. Estão vendo minha tela aí? Sim. Estão vendo? Sim. Aqui é mais ou menos, quer ver? É tipo algo assim, ó. Cadê, gente? Eu vou lembrar. Alguma conferência, né? Eu vou lembrar É tipo onde que eu uma tive. conferência. Uhum. É, É eu tipo vou A uma lembrar onde. conferência. exibição, professor. A Eu vou lembrar. exibição Não entendi? tá Ah, sim, aqui, ó. na exibição. Sim, aqui mesmo, ó. Exibição. Aí aqui, tá vendo que tem configuração da consulta? Eu posso desativando lá, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Essa aqui, ó, Beleza. qualidade da coluna. Beleza. Tá vendo? Aí eu posso vir aqui e ativar todas as caixinhas que eu quero, né? Ó, posso deixar aqui embaixo, ó. Uhum. Isso aqui, olha lá, ó, se você achar que é legal. A partir do momento que você. Eu não gosto de colocar muito, que não, porque senão ela fica enchendo muita tela e fica ruim poder analisar. Mas a partir do momento que vocês observarem que essa linha aqui, que era verde, ficou com algum pedacinho vermelho, porque tem algum tipo de informação. Esse tipo de informação pode ser que a informação que está na célula não está compatível com o tipo de dado que vocês classificaram aqui. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá bom? Então, mais alguma pergunta, gente? Não? Vamos lá. Página inicial, vou importar a penúltima tabela, tá? Vou pegar aqui, ó, a minha tabela ocorrência. É uma tabela onde tem cadastro de várias ocorrências. Se o pedido foi entregue, se o pedido não foi entregue, se a informação, né? O cliente devolveu o pedido, tá bom? Então, essa tabela aqui é uma tabela onde contém cadastros de tipos de ocorrência, tá ok? Então, sabemos que tabelas de menção são tabelas, então eu vou colocar a minha letra D aqui, ó, D underline, e vou chamar ela de ocorrência, ok? D ocorrência. Automaticamente, ele já classificou os tipos de dados aqui na coluna, tá bom? Olha lá, texto, dados numérico. Aqui, número inteiro, tá vendo? Número inteiro, ó, texto, tá vendo? Ele já identificou automaticamente. Se ele não identificar automaticamente, você pode chegar aqui e trocar manualmente pelo tipo de dado correto, tá bom? Fechar e aplicar não. Nova fonte e vamos importar a última tabela. A última tabela vai ser a nossa tabela custos. A nossa tabela custos é uma tabela aqui de movimentação. Por quê? Eu fiz uma compra desse copo. Esse copo hoje custou, sei lá, R$10, um exemplo. Aí depois o meu estoque abaixou, precisei de comprar mais copo. Aí quando eu fui comprar, o código desse copo lá no supermercado ou uma loja passou por um ajuste, passou a ser R$15, né? E aí a minha tabela, né? Essa tabela de custos, ela foi registrando as movimentações de compras e os custos que foram variando ao longo do tempo de um determinado produto. Então sabemos que tabela onde os códigos e tem movimentações que se repetem são é uma tabela fato, né? Então vou chegar aqui, vou dar o nome para ela, F underline tabela custos, ok? Olha só, a partir do momento que eu dou um Enter aqui, automaticamente ele já renomeia aqui, tá bom?
automaticamente ele já conseguiu identificar os tipos de dados, mas eu gosto de deixar, né, tudo que é referente a dinheiro, eu gosto de deixar com um cifrão. Veja só, quando eu deixo 1.2, ele deixa mais casas decimais após a vírgula, tá vendo? Ele deixa mais casas decimais. Então, para ficar mais organizado, eu gosto de deixar esse cifrão aqui, tá bom? Esse cifrão, porque aí fica exatamente 2 casas decimais após a minha vírgula, tá bom? Bom, o custo fixo também, vou deixar aqui como número decimal fixo, custo total, número decimal fixo. Os demais, ID do veículo, vou deixar assim, número inteiro. Quilômetro percorrido, ele trouxe número inteiro, tá vendo? Mas quilômetro percorrido, geralmente, você nunca percorre exatamente o quilômetro exato, né? Então, geralmente, eu gosto de deixar aqui 1.2, porque às vezes pode ser que eu percorro 1,5 km, 1,8 km, 10 km e 500, né? Então, por isso que eu gosto de colocar 1.2 para esse tipo de dado. E aqui que é dinheiro também, valor de manutenção, eu vou deixar aqui como número decimal fixo. Fica muito mais organizado. Ao importar uma tabela para dentro do Power Query, tá, gente? Sempre passe por todas as colunas, analisa todas as colunas, não sai importando todas as tabelas e já vai direto para o Power BI para poder criar o cálculo, não, tá? Faça o tratamento perfeito, tá? Por quê? O tratamento adequado, ele vai facilitar muito a criação de cálculos lá na frente. Eu vou ensinar para vocês como que isso ajuda muito, tá? Às vezes, um má tratamento, você vai ter que utilizar mais funções DAX, mais cálculos, para poder chegar no cálculo que você deseja. E a partir do momento que você faz esse tratamento de boa prática, de forma adequada, você elimina essa etapa, tá bom? Já que eu importei todas as minhas tabelas, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em cima, clicar nesse botão fechar e aplicar. Quando eu clico nesse botão fechar e aplicar, automaticamente o Power Query será fechado e eu vou ser direcionado para o Power BI. Ele vai carregar as bases, ó, ele vai conectar as bases, ele vai criar essas conexões, aqui nesse caso é só aguardar, e aí, vamos aguardar um minutinho. Pronto. Ele fechou o Power Query e agora eu estou no Power BI. Tá vendo? Agora eu estou na tela do Power BI. E aqui estão todas as minhas tabelas de cidade, de ocorrência, de veículo, F custos, F pedidos. Como que eu faço para poder visualizar essas tabelas? É só eu vir aqui na minha lateral esquerda, nesse modo de exibição de tabela, clico aqui, que aqui agora eu consigo visualizar todas as minhas tabelas que eu importei lá no Power Query. Os tratamentos que eu fiz, ó, todos estão aqui, tá vendo? Agora, na aula gravada, eu ensinei para vocês que todo projeto de Power BI tem que ter uma tabela calendário. Todas, tá? Todos os projetos têm que ter uma tabela calendário. Uma única tabela é ideal para todo o projeto, ok? Então, como que eu faço para poder criar uma tabela calendário, Cleiton? Você sabe? Oi, desculpa. Para fazer a tabela calendário, né? Isso, você lembra? Se eu não me engano, é nova tabela, né? Tem uma etapa que eu tenho que clicar antes. Onde que eu clico? Se você não lembrar, não tem problema não, tá? É só para forçar um pouquinho. Acho que é modelagem, se eu não me engano. Modelagem. Eu vou clicar em modelagem e, na sequência, nova tabela. Tá bom? E aí, gente, presta bem atenção. Agora, essa tabela, eu não estou... Vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês, tá bom? Ó, vou aumentar para vocês a tabela. Para aumentar, gente, é só segurar o Ctrl, o mais, tá? Ctrl mais ou Ctrl e essa bolinha do mouse, tá bom? Aí aumenta a visualização. Tabela. Então, vejam só. Eu preciso criar uma tabela, só que eu vou utilizar uma função DAX, que agora a gente vai começar a trabalhar com linguagens. Eu vou utilizar uma função DAX. E essa função, ela vasculha todas as tabelas que já foram importadas e busca todas as datas que estão em todas as tabelas que contêm datas, ok? Então, o que eu vou levar vocês para a documentação da Microsoft, ok? Sempre a gente vai
acessar essa documentação, né? Vou até compartilhar com vocês no grupo também o link, mas na aula gravada também tem o link dela, tá bom? Exatamente esse link aqui, ó. Tá ok? Então, aqui eu estou dentro da documentação da Microsoft, onde a Microsoft criou, né, diversas funções DAX, tá vendo? Eu tenho funções DAX, funções de agregação, ou seja, de soma, de divisão, né, de média, de contagem de linha, tá vendo? Tem funções de data e hora, olha, tá vendo? Tem várias funções e a gente vai trabalhar bastante com funções durante todo o curso, tá? Olha só, funções financeiras, tá vendo? Eu tenho vários grupos de funções, ok? Mas a função que eu vou utilizar com vocês nesse exato momento, desculpa, gente, nesse exato momento é uma função que se chama calendarauto. Vamos entender para que ela serve? Nessa barra de pesquisa, ao jogar uma função aqui, ela já vai aparecer para a gente, tá bom? Calendarauto. Para que serve essa função, ok? Bom, a função calendarauto, todas elas estão em inglês, tá bom? A função calendarauto, ela retorna uma tabela com uma única coluna chamada date, que contém um conjunto contíguo de datas. O intervalo de datas é calculado automaticamente com base nos dados no modelo. A Microsoft está falando o seguinte, que essa função ela vai vasculhar todas as colunas de datas que tem em todas as tabelas. É isso que a Microsoft está falando, tá bom? Então, eu vou utilizar essa função. Então, o que eu preciso para poder criar essa função? E aqui está a sintaxe, ela fala o que eu preciso. Eu vou chamar pela função, que se chama calendarauto, e na sequência, eu tenho que informar o nome de uma coluna. Só que aqui na aula, eu não vou citar o nome da coluna, simplesmente eu vou chamar pela função calendarauto, vou abrir o parêntese e vou fechar o parêntese, mais nada. A Microsoft, ela informa aqui, tá? Que você pode, essa parte aqui, ó, né? Exatamente esse parâmetro que está aqui, ó. Essa função que está aqui, ó. A informação que está aqui, ó. Qualquer expressão DAX que retorna um número inteiro de 1 a 12, se omitido, o padrão será o valor especificado no modelo de tabela de calendário do usuário atual. Se presente, caso contrário, o padrão é 12. Mas a gente não vai utilizar isso aqui não, tá? Podem desconsiderar isso aqui. Vamos utilizar somente o calendarauto, abrir o parêntese e fechar o parêntese. Então, eu fui lá na minha guia modelagem, vou criar uma nova tabela, apareceu a minha tabela. Quando aparece minha tabela, aí sempre vai aparecer assim, tá? Uma informação e o sinal de igualdade. Tudo que está antes da igualdade é o nome que eu posso colocar. Você pode colocar qualquer nome antes da igualdade, ok? Então, eu vou dar um nome para essa tabela de calendário. Ó, calendário, ok? Não coloque acento, nem cedilha, nem nada, tá? Após o sinal de igualdade, é exatamente o cálculo que eu quero criar, tá bom? Então, guarde isso com vocês. Antes é qualquer nome que eu desejo colocar. Depois é exatamente o cálculo. Para criar essa tabela calendário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar pela função que se chama calendarauto, aquela que nós procuramos lá na documentação da Microsoft. Como que eu sei que ela é uma função? FX, né? Lá no ensino médio, né? Ensino médio, na faculdade, né? Quando nós visualizamos esse FX, entendemos que é uma função, não é isso? Então, eu vou buscar pela função calendarauto. Como eu falei para vocês, eu vou abrir o parênteses e fechar o parênteses, só isso, tá? Essa é uma das funções que cria, né, calendário no Power BI, ok? Então, eu vou dar um Enter aqui, ó. E vejam que lá na minha lateral direita foi criada a minha tabela calendário. E como que eu faço para poder visualizar essa tabela? Mesma coisa. Aqui na minha lateral direita, ó, no modo de exibição de tabela, eu vou clicar aqui. E aqui está a minha tabela calendário. A documentação da Microsoft informa que seria retornado uma coluna com nome, date, com base no conjunto contíguo de data, não é isso? No contíguo de data, com base no modelo que nós estamos trabalhando. Ou seja, essa função calendarauto, ela foi lá, vasculhou a tabela F custos, pegou todas as informações de data que estão aqui, depois ela vasculhou a tabela F pedidos, pegou todas as datas aqui e unificou as datas em uma única tabela. É isso que a função calendarauto faz, ok? E aí,
Da mesma forma que eu separei os dados lá de cidade, né? Ali o estado, da região, da cidade, eu posso fazer aqui com a minha tabela calendário. Só que lá na etapa que a gente fez, a gente simplesmente falou de a gente tratou lá no Power Query. Agora eu vou fazer dentro do Power BI, não é isso? Então eu quero colocar, olha só que legal. Eu quero colocar uma coluna a mais aqui, né? Separando o dia, o mês e o ano. É muito fácil. Mantenho a coluna selecionada, vai habilitar para vocês essa aba aqui em cima de ferramenta de coluna dentro do próprio Power BI. Eu vou criar uma nova coluna. Nessa nova coluna, abriu uma nova barra de fórmula para mim. O que eu vou fazer? Primeira coluna, eu vou chamar ela de dia, né? Depois da igualdade, eu chamo pela função. Dia em inglês é day, não é isso? Day. Então, a única coisa que eu vou fazer é chamar pela função day, abrir o meu parêntese, abrir meu cochetinho e selecionar a coluna onde eu quero extrair o dia, que é o date. Feito isso, eu fecho o parêntese e dou o meu enter. Vou fazer isso para o mês, para o ano também, ok? Olha só que legal. Olha, vejam só que legal. Nova coluna, mantenho a coluna date ali, né? Nova coluna, para poder habilitar aqui, né? A ferramenta de coluna para a gente. Nova coluna. Agora eu vou chamar essa coluna aqui de mês, ó, mês. E aí eu vou chamar pela função month, não é isso? Em inglês, né? Mês, né? Abro parêntese, abro o colchete, seleciono a coluna date, fecho meu parêntese, ok? Feito isso, olha lá, separei também o mês. Agora eu quero separar o ano, né? Nova coluna, nova coluna, nova coluna. Vou chamar minha coluna aqui de ano, né? Minha coluna de ano. E aí eu vou chamar pela função year, que em português é ano, né? Ó, year, ok? Abro parêntese, abro colchete, seleciono a minha coluna que contém a informação do ano, a coluna onde eu vou extrair o dado. Fecho o meu parêntese. Quero separar agora por trimestre, que eu acho que não está na aula gravada. Nova coluna. Chama aqui, ó. Chama aqui, ó. Trimestre. Trimestre. Trimestre em inglês, a gente fala quarter, né? Quarter, né? Então, quarter, abro parêntese, abro o colchete, seleciono a coluna, fecho meu parêntese. Olha só, consegui separar também o trimestre. Alex, eu não queria que meu mês ficasse assim, não. Número 1, número 2, número 3. Eu queria que ficasse o nome mesmo. Beleza. A gente pode criar uma nova coluna. Como essa aula está ficando gravada também, tá? É bom que vocês vão aplicando também isso aqui, tá? Eu posso criar com o nome do mês, né? Eu vou colocar aqui, ó, o nome da coluna dá assim, ó, nome do mês. Em vez de ficar o número do mês, eu quero que fique o nome do mês. Então, eu vou chamar pela uma função que se chama format, né? Vou abrir o parêntese, abrir o colchete, selecionar minha coluna date, né? E aí, na sequência, vejam só, o interessante das fórmulas no Power BI é que ela meio que te fala o que precisa para poder criar o cálculo para você. Alex, depois que você chamou pela função formato, qual o valor que você quer que eu analise? Ah, eu quero que você analise a coluna que se chama date, beleza? Depois, o que ele está me pedindo? Para inserir uma vírgula, tá vendo? Ó? Tá vendo lá? Vírgula. E aí eu fui para a parte do formato. E aí, toda a informação de texto dentro do Power BI, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, eu quero que separe para mim o nome do mês. É só colocar MMM. Feito isso, após minhas aspas duplas, fecho o meu parêntese e dou o meu Enter. Olha lá, para vocês verem. Aqui é o mês 1. Olha lá, janeiro. Vamos filtrar o mês 2 aqui, deixa eu ver. Filtrar o mês 2 para ver se estou certinho. Olha lá, mês 2, fevereiro. Tá vendo? Agora, tá vendo que a letra aqui está maiúscula? No Excel, não sei se vocês recordam, por exemplo, vou escrever aqui, ó, tudo minúsculo. Meu nome, Alex Júnior Lage, é isso? Aqui está o meu nome minúsculo. No Excel, caso eu queira converter essa informação que está em minúsculo para o maiúsculo, o que eu faço? Eu chamo por uma função que se chama maiúscula, não é isso? Eu chamo por uma função que se chama maiúscula. Nossa, minha garganta hoje está ruim. Maiúscula. Acho que escreve assim, maiúscula. Não sei porque que não está chamando, mas
Tem que colocar o sinal de igual antes, professor. Ah, é verdade. Obrigado, tá? Ó, maiúscula, abre meu parênteses, seleciono a célula. Ok? Quando eu faço isso, ó lá, automaticamente ele foi lá, colocou meu nome maiúsculo. No Power BI, a função que coloca o nome aqui em maiúsculo se chama... Cadê meu negócio? Se chama... Em inglês, né? É upper. Ok? Maiúsculo. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui antes do meu format aqui, ó. Chamo pela função upper. Abro mais um parênteses e fecho mais um parênteses. Olha só, que aqui vai ficar maiúsculo, ó. Tudo vai ficar maiúsculo. Vou dar um enter. Vejam só. Ah lá, ficou maiúsculo. Mas, Alex, aí você abreviou o nome do texto. Eu quero que fique escrito fevereiro certinho, março certinho. É só eu vir aqui, ó, colocar mais um M. Olha lá, quando eu coloco mais um M, ele escreve a palavra inteira, ok? É assim que a gente faz. E aí também tem o dia da semana, né? Olha só, nós temos aqui o dia 28. Aí eu quero saber se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, né? Na aula gravada não tem isso, né? Então eu posso vir aqui, nova coluna. Aí eu vou criar uma nova coluna e vou colocar aqui, ó, dia, semana, tá bom? Vou dar o nome aqui, ó, dia, semana, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar pela função format novamente, abro parêntese, abro meu corchetinho, seleciono a coluna date. O que eu tenho que colocar agora? Uma vírgula, não é isso? Uma vírgula, e aí dia eu vou colocar entre aspas duplas também, D, ok? Só isso. Fecho o parêntese e dou um enter. Olha só que legal. Domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Foi um domingo. Tá vendo? Dia 27 de fevereiro. Foi no sábado. E assim, caso você queira levar para o Power BI, o seu painel, em vez de mostrar o número do dia, você pode colocar aqui no seu painel o número, o nome do dia. Se é sábado, se é domingo, né? Então, fica bem legal, tá? Então, é bem legal a gente trabalhar. A gente vai trabalhar com diversas formatações da tabela calendário, tá bom? A gente vai colocar, a gente vai trabalhar com linguagem M, script Python, então a gente vai SQL Server, né? Criar a tabela calendário no SQL Server, tá? Então a gente vai trabalhar com diversas linguagens. Então, na linguagem DAX, dá para a gente trabalhar dessa forma, criando a tabela calendário, tá bom? Todo projeto tem que ter uma tabela calendário, ok? Então veja só, que legal. Já importamos todas as tabelas, já criamos nossa tabela calendário, agora nós temos que criar o nosso relacionamento. O que é um relacionamento entre as tabelas? Alguém sabe me explicar? Se não recordar, não tem problema. Mas o que é esse relacionamento? Não recordam? Uma forma de conectar os dados Conectar ou os dados comuns que existem entre uma Isso. planilha e outra. Seria o dado que se repete em duas tabelas diferentes que faz com que você consiga uni-las. Conectar, é isso. É isso aí, você consegue conectar, fazer uma tabela, conversar com a outra, né? É tipo o PROC-V, tá bom? Então é uma conexão. Relacionamento. 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 Né? Relacionamento. Relacionamento. O que seria um relacionamento? Primeira coisa que eu gosto de fazer, boa prática, tá? Eu gosto de deixar as tabelas fatos no centro e gosto de deixar as tabelas dimensões nas laterais. Assim eu tenho um campo melhor, fica mais fácil para visualizar. Vou deixar aqui mais ou menos aqui, vou deixar aqui. Ok? O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de fazer o seguinte. Automaticamente o Power BI, ele já vai lá e identificou a coluna, ó, ele identificou o tipo da coluna e viu que a coluna tem o mesmo nome dessa tabela,
dessa tabela com essa, cada bloquinho desse é uma tabela, tá bom? Cada bloquinho desse é uma tabela que vocês importaram para dentro do Power BI. E cada informação que está dentro do bloquinho é as colunas são as colunas dessa tabela, ok? São as colunas dessa tabela. Então, quando eu passo o mouse em cima da linha, veja só, o meu ID cidade da minha tabela de cidade está conectado ao meu ID cidade na tabela fato, F pedidos, ok? Por que eu gosto de colocar o D lá, a dimensão e o fato lá nas tabelas quando eu estou tratando? Porque quando chega nessa fase aqui, ó, eu sei o que é tabela fato, então eu deixo todas elas no centro, tá? E sei o que é tabela dimensão, então deixo dentro das laterais. Isso aqui nós chamamos, a Microsoft chama isso de esquema, isso aqui, tá? Esse tipo de relacionamento. A Microsoft chama esse tipo de esquema como esquema estrela, ok? Esquema estrela. Olha só que legal. Ela chama isso aqui como esquema estrela. Onde ela coloca as tabelas dimensões nas laterais, ok? As tabelas dimensões nas laterais. Ela coloca as tabelas dimensões nas laterais e as tabelas fatos no centro. Ok? A Microsoft chama esse tipo de relacionamento que eu mostrei para vocês aqui como esquema estrela, ok? Vou até colocar aqui, como eu vou compartilhar com vocês depois. Esquema estrela. Também nós temos o esquema floco de neve, mas o floco de neve eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas o floco de neve é tipo as dimensões aqui, igual está aqui, a fato, porém, existem outras tabelas de dimensões conectadas nas próprias dimensões, ok? Aí ela cria várias ramificações. Aí então ela deixa de ser, fica parecendo um floco de neve mesmo. Floco de neve não parece aquele monte de pontinha, né? Fica parecendo um floco de neve. Mas nesse caso, os relacionamentos nesse esquema estrela, tá? Nesse esquema estrela, já é o suficiente para a gente trabalhar nos nossos projetos, tá bom? O esquema estrela, tá bom? Então, todas as vezes que importar uma tabela, sempre deixe o projeto de vocês assim mais organizado, tá bom? Certifique que as linhas estão conectadas certinhas uma coluna com a outra. Se não tiver, você pode chegar aqui com o mouse direito, excluir, tá? E aí você pode fazer a conexão manualmente. Eu posso também aqui, ó, esticar um pouquinho aqui para poder aparecer todos os dados, ó, tá vendo? Ó? Eu posso fazer o que eu quiser, ó lá, tá vendo? Ó, posso arrastar, tá bom? Então, eu vou... o Cleiton, né, falou sobre por que o professor deixou o ID cidade lá na tabela de cidade, sendo que ele separou as cidades? Porque agora eu preciso ter uma chave primária para conectar com a tabela. No caso aqui, a tabela F pedidos, eu também tenho um ID cidade. Se você observar, Cleiton, na tabela F pedidos, quando eu volto aqui, não tem o nome das cidades aqui, tá vendo? Não tem os nomes das cidades aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Eu posso utilizar essa coluna como referência, como uma coluna primária que vai fazer eu conectar essa tabela com a outra. Então, eu volto aqui no meu relacionamento, pego o meu ID cidade, conecto ele aqui, ó, com o meu ID cidade na minha tabela F pedidos. Eu jogo bem em cima, tá bom? A ordem não interfere, tá? Eu posso arrastar. Ô, gente, minha garganta tá seca, porque hoje eu dou aula de manhã, dou aula de tarde, dou aula à noite. E ainda dou aula em faculdade ainda. Então, assim, quando chega o final da noite, minha garganta já tá seca. Mas vamos lá. A ordem não interfere, tá bom? A ordem não interfere. E aí, veja só, a conexão que eu estou tentando fazer aqui, elas aparecem aqui nessa tabela para a gente, olha lá. A primeira tabela é quem? De cidade. E aqui eu tenho as colunas da tabela de cidade. A segunda tabela é quem? F pedidos. E aqui estão as colunas da minha tabela F pedido. Veja só, como eu estou conectando os IDs cidade de uma coluna, uma tabela com a outra, veja que somente elas estão cinza, ou seja, é a conexão que eu estou fazendo. Agora, olha só que legal.
Quando que eu sei que é uma tabela dimensão? Sabemos que essa de cima é uma dimensão, tem a letra D, e a de baixo é uma fato e tem uma letra F. A cardinalidade fala sobre essa tabela. O que é cardinalidade? A cardinalidade, ela mostra, o tipo, quais são as conexões que eu estou fazendo. Por exemplo, todas as vezes que eu estiver conectando uma tabela de dimensão, a tabela de dimensão não contém dados únicos. Então, olha só, apareceu aqui embaixo 1 para muitos, ou seja, 1 para muitos. Ou seja, a cidade Campinas, aqui na D-Cidade, ela repetiu uma única vez. Mas a cidade Campinas, na F pedido, ela repetiu várias vezes. Então, a cardinalidade é isso. Ela consegue identificar que em uma tabela contém dados únicos e na outra tabela a tipo de informação se repetiu. Então, o 1, ele apresenta sempre o número 1 e o muitos sempre vai apresentar esse asterisco. Então, aqui eu posso ativar, clicar em salvar e confirmar esse relacionamento. Veja só, tabela dimensão, número 1. Tabela fato, asterisco. Então, onde tem asterisco, tem muitas informações. Aonde tem o número 1, tem uma única informação, ok? Isso se chama cardinalidade, ok? Essa conexão aqui de uma tabela com outra, essa informação que aparece aqui entre uma tabela e outra. Veja só, aqui nessa tabela de veículo, ele já fez a conexão de forma automática também lá. Só de passar o mouse já vi. ID veículo com a F pedidos, né? Da ID veículo da D veículo com a F pedidos, com a ID veículo da F pedidos, né? Fez a conexão certo? Fez. A minha tabela de dimensão veículo, qual que é a saída que está lá? Número 1. Qual que está a entrada aqui na F pedido? O asterisco. Então, de 1 para muitos, tá bom? Eu posso até dar um duplo clique aqui na linha, olha lá, consigo ver, ó, a cardinalidade de 1 para muitos, ok? E veja só que legal. Vejam que da minha tabela de dimensão para a minha tabela F pedidos, existe uma setinha saindo daqui para cá. A direção dessa seta, ela está saindo da D-Cidade e indo para F pedidos. Isso quer dizer que a tabela D-Cidade consegue filtrar a F pedidos, mas a F pedidos não consegue filtrar a D-Cidade. Resumindo, por que tem que ter tabelas de dimensões nos nossos projetos? Para que as dimensões filtrem as nossas tabelas fatos. Por exemplo, ID veículo aqui na DF curso, né? Na tabela F curso eu tenho também a coluna ID veículo. Então eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar o ID veículo, conectar também a ID veículo da F custos com, na verdade até conectou já, né, cara? Até conectou. A ID veículo da F curso com a D veículo da D veículo. Com a ID veículo da D veículo, tá bom? Então vejam só, concordam comigo que se eu vou lá no painel, lá no meu painel, e crio o meu filtro com base no ID veículo da minha tabela de veículo, eu consigo filtrar informações das duas tabelas? Concordam? Por quê? As duas tabelas estão conectadas à minha tabela de veículo. Agora, se lá no meu painel eu coloco lá no meu filtro, né? Olha só, quando eu falo filtro, gente, eu falo disso aqui, ó, desse botãozinho aqui, né? Desse botãozinho aqui, ó, a gente vai ver na prática para que ele serve. Desse botãozinho, aí eu venho aqui, ó, pego o meu ID veículo da minha tabela F custos. Aí o que acontece? Eu consigo filtrar um determinado veículo aqui, tá vendo? Só que preste bem atenção, onde que eu peguei esse ID veículo? Esse ID veículo, nesse momento aqui agora, eu peguei da minha tabela F custos. Então, eu vim aqui na minha tabela F custos e peguei esse ID veículo. Só que o meu filtro lá está partindo daqui. Como essa tabela não tem conexão com essa, olha só, essa aqui não está conectada com essa. Então, se eu tiver informações olhando cálculos, criando cálculos com base no mesmo painel, com base com os dados dessa tabela e com os dados dessa tabela, e se meu filtro está partindo nessa tabela, concorda que eu não vou conseguir filtrar informações dessa tabela? Por quê? Porque essa tabela ela não está conectada com a F pedidos. Então, como ela não está conectada com a F pedidos, então eu não consigo, só consigo filtrar essa, ok? Agora, a partir do momento que eu crio uma dimensão e conecto as minhas tabelas
as minhas duas tabelas ou mais tabelas nessa dimensão, então toda essa minha tabela filtra as duas, né? Agora, por isso que nós temos que ter dimensões em nossos projetos para poder filtrar. Caso você tenha somente uma tabela, beleza, não tem necessidade você criar uma dimensão para isso. Mas nesse caso, eu tive que criar uma dimensão porque existem várias tabelas contendo o mesmo tipo de informação. Então, essa aqui, ó, filtra. Então, a setinha está saindo da dimensão e filtrando a F pedido. A setinha aqui está saindo da dimensão e filtrando a F custo. Então, esta filtra as duas. As duas não conseguem filtrar essa. Agora, tem um detalhe. Veja só, o direcionamento está só para um lado. Se eu clico nessa linha e mudo aqui, ó, direção do filtro cruzado e troco aqui de único para ambos, o que acontece? Vou dar um salvar aqui, ó. Veja só que agora virou setinha para a direita e setinha para a esquerda. Agora sim. Essa daqui consegue filtrar essa e essa consegue filtrar essa. Quando o direcionamento é ambos, né? Ambos os lados, ambas tabelas conseguem filtrar. Mas esse tipo de direcionamento eu não aconselho vocês trabalharem nos projetos de vocês. Então, sempre deixam a dimensão, tá? Filtrando as tabelas fatos, ok? Ó, deixa direcionamento único, tá? Não deixa direcionamento ambos, tá bom? Então, isso chamamos de cardinalidade. Outra coisa, coluna de datas. Ó, tá vendo aqui que eu tenho várias, mesma coisa, data, né? Se eu conecto todas as minhas datas, ó, data do pedido, eu vou conectar aqui com a minha date da minha tabela calendário. Aí vou dar um salvar. A data de entrega também, ó, vou conectar com a minha date da minha calendário. Vou salvar. A minha data da F custos, eu vou conectar aqui com a minha date da minha D calendário. Olha lá, vou salvar. Então, quer dizer que a minha tabela calendário consegue filtrar todas as movimentações dessas duas tabelas. Tá vendo que legal? Por que nós temos que ter tabelas de dimensões no nosso projeto? Elas são responsáveis em filtrar os dados em nossos projetos, ok? Alex, Oi. Alex, o Aloysio, boa noite. Uma dúvida. Boa noite. O filtro cruzado, pelo que eu estou percebendo aqui, ele sempre está tendenciando para muitos na cardinalidade. Ele sempre vai ser assim por padrão? No caso aqui, se você estiver fazendo uma conexão de uma dimensão para fato, aonde está a fato vai ser muitos. Certo. Aonde vai ser a dimensão cruzado, vai ser um. Que é o que você queria aqui, ó, tá vendo? Tá todos apontando para a esquerda. Não, tudo bem, só para mim. Ele sempre está apontando para muitos. Que eu entendi o conceito de filtro que você fez, da dimensão para fato, mas eu encontrei esse padrão. Sempre vai ser desse jeito? Sempre. A dimensão, toda vez que você estiver conectando uma dimensão com a fato, sempre vai ser nesse padrão. Tá. Tá bom. Tá bom? Ok? Beleza. Obrigado. Nada. Agora, olha só que legal. Veja que a primeira linha, ele trouxe... A primeira conexão que eu fiz da data do pedido com a date aqui da tabela calendário, lembre-se, tá? Eu tenho que conectar uma coluna que contém data completa, 1/1/2025. Na minha coluna também, que contém data completa na minha tabela calendário, 1/1/2025, tá? Eu não posso conectar uma coluna que tem data completa em uma coluna somente de ano, ok? Ou uma coluna somente de mês. Data completa tem que ter conexão com data completa na outra tabela, tá bom? Quando eu falo data completa, é 1/1/2025, 31/12/2024, né? Então, por aí vai, tá bom? Mas veja só, a primeira linha, ele trouxe como uma linha aqui, né, contínua, e a segunda linha, ele trouxe uma linha pontilhada. O que quer dizer isso? Automaticamente, quando eu conecto mais de uma coluna de uma tabela em uma única coluna da outra tabela, somente a primeira fica ativada, ok? Olha só, quando eu dou um Enter aqui, veja só que essa está ativada. Quando eu dou um clique na que está pontilhada, ela não está ativada. E isso a gente vai aprender mais para frente em como ativar a linha dentro do cálculo, ok? Então, todas as vezes que vocês estiverem conectando mais de uma coluna em uma tabela em uma única coluna de uma outra tabela, sempre vai acontecer isso aqui, tá bom? Outra coisa que pode acontecer veja só que na minha tabela
Vou voltar aqui, tá? Na minha tabela ocorrência, eu tenho uma coluna que se chama ID ocorrência. Na minha tabela F pedidos, eu troquei o nome. Eu coloquei ocorrência de devolução. Isso pode ser porque, como a gente trabalha em diversas empresas, e aí o que acontece? Você extrai informações de diversos sistemas. Aí um sistema, a coluna tem um nome. Quando você vai extrair de outro sistema, a outra coluna tem um outro nome. O único cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: o tipo de dado que está nessas colunas que estão com nome diferente é o mesmo tipo de dado que está na outra tabela? Se sim, conecta. Então eu sei que o ID ocorrência, a informação que está no ID ocorrência, é a mesma informação que está na minha coluna ocorrência de devolução da minha tabela F pedidos, ok? A única coisa que vocês vão certificar é o mesmo tipo de dado? Ó, lá, 0, 1, 2, aqui tem 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem vários tipos de dado. É o mesmo tipo? Faz sentido essa conexão? Se sim, pode conectar. Beleza? Então é só isso, ó. Vendo? Somente isso. Pronto. Criamos os nossos relacionamentos. Agora, o que eu prometi para vocês é de criar o PROC-V e eliminar todas essas tabelas dentro do Power BI e que não está na nossa aula gravada, né? Que não está na nossa aula gravada. Vamos fazer de um jeito diferente do jeito que não está na aula gravada? Como que eu faço para poder maximizar aí o poder do Power BI e deixar ele mais rápido, né? Posso trabalhar dessa forma e da mesma forma eu posso trabalhar o seguinte. Eu vou salvar aqui o nosso projeto só para a gente não perder, tá bom? Vou salvar aqui. Olha só que legal. Preste bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer o semelhante PROC-V, ok? Deixa eu salvar ele aqui. Vou salvar aqui na pasta de vocês mesmo. Mais opções aqui. Projeto. Então, prestem bem atenção no que eu vou fazer agora. Lembre-se, eu importei 5 tabelas, tá vendo? 5, né? 4. 5, 6 com a do calendário, tá? Então, vejam só. Eu vou voltar lá no Power Query, na página inicial aqui, ó. Vou voltar lá no Transformar Dados. Lá no Transformar Dados. E olha só. Porque agora fica mais fácil para o Cleiton entender por que eu deixei o ID cidade aqui com o ID cidade também na outra tabela e deixei tudo aqui. Olha só que legal. Eu tenho uma dimensão, beleza? Eu vou clicar aqui na minha tabela F pedidos e vou trazer todas essas colunas que estão aqui para dentro dessa tabela F pedidos. Olha só que legal. Eu vou trazer todas as informações que estão, todas as colunas que estão na D cidade para dentro da F pedidos. Então, o que eu faço? Eu vou aqui selecionar minha tabela F pedidos. Eu quero que vocês pratiquem ao longo da semana isso que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Como a aula está ficando gravada. Eu vou clicar aqui, ó, na minha guia página inicial, eu vou clicar aqui, ó, em mesclar consulta. Depois, clicar em mesclar consulta. Eu estou dentro do Power Query. Veja só, como eu estava com a tabela F pedidos conectada, aqui ela já apareceu. Eu posso vir aqui embaixo, selecionar a outra tabela, que é a D cidade. O que a minha tabela F pedidos tem em comum com a minha D cidade? O ID cidade. Então, eu clico em cima da minha coluna ID cidade, da minha tabela F pedido, em cima do meu ID cidade, da minha tabela D cidade, aguardo até que ele analise as correspondências, ele já identificou, ele falou assim, olha, essas informações aqui, eu tenho todas elas na sua tabela lá de cima, ok? É isso que ele está falando aqui embaixo. Eu vou clicar em OK. Veja só, quando eu fiz isso, observe que no final da minha tabela F pedidos, ele criou mais uma coluna que se chama D cidade. Exatamente os dados que estão aqui dessa tabela. E vejam que na frente do nome D cidade,
eu tenho duas setinhas, uma virada para a direita, a outra virada para a esquerda, só que essa coluna ela está em formato de tabela, tá vendo? Table, tá vendo? Quando eu clico aqui nessa setinha, veja só o que acontece. Eu consigo ver todas as colunas que estão dentro da minha tabela de cidade. E eu presto bem atenção que eu estou dentro da tabela F pedidos. Então, já que nessa tabela F pedidos eu já tenho a coluna ID cidade, então eu vou deixar ela desmarcada e vou deixar somente as outras colunas aparecendo, que é a região, o estado e cidade. Quando eu faço isso, eu vou dar um OK. Vejam só. As colunas região, estado e cidade estão dentro da minha tabela F pedidos. E agora preste bem atenção nesse truque que eu vou ensinar para vocês. Já que eu conectei a minha dimensão, né? Essa aqui é uma outra forma de conectar, tá? Além do que eu já ensinei até agora, tá bom? Já que eu conectei essas colunas da outra tabela nessa tabela, eu posso chegar aqui na minha tabela de cidade, clicar em cima dela, com o mouse direito, eu vou desabilitar a carga. Quando eu faço isso, eu estou falando para o Power Query o seguinte, Power Query, eu já tenho essas informações em outra tabela, eu não quero que você leve essa tabela para o Power BI, ok? Então, veja só, a partir do momento que eu cliquei aqui com o mouse direito e desabilitei a carga, ela ficou aqui com a letra itálica, tá vendo? Agora, se eu clicar aqui em fechar e aplicar, vejam só o que vai acontecer. A minha tabela de cidade, ela vai sumir aqui, ó. Ó, ela vai sumir. Sumiu. Tá vendo? A minha densidade sumiu. Tá vendo? Mas as informações, as colunas da densidade, elas estão onde? Estão dentro da minha tabela F pedido. Quando eu faço essa mesclagem, observem que ela, além de trazer o nome da coluna, ela traz o nome da tabela também lá. Densidade, região. Densidade, estado. Densidade, cidade. Posso fazer isso com todas as minhas tabelas. Olha só. Transformar dados novamente, vou voltar lá para o Power Query, ok? E aí, vamos fazer com a de veículo. Eu vou clicar na minha tabela F pedidos novamente, vou vir aqui em mesclar consulta novamente, e aí eu vou selecionar aqui embaixo a minha F de veículo, né? O que a minha tabela de F pedidos tem em comum com a minha de veículo? A minha coluna ID veículo, ó. ID veículo aqui em cima, ID veículo aqui embaixo. Aguardo carregar. Feito isso, eu dou um OK. Ele vai trazer a coluna da tabela de veículo para cá. Eu clico nessas duas setinhas viradas para a direita e para a esquerda. Já que eu já tenho a coluna ID veículo nessa tabela, então eu desmarco ela, só quero trazer as outras e pronto. Olha só, acabei de trazer as colunas do de veículo para dentro da minha tabela F pedidos. Será que ele trouxe certo? Vamos entender se trouxe mesmo? Olha só, vamos pegar aqui veículo 3285, né? O 3285, que na nossa tabela de dimensão, deixa eu filtrar aqui, nessa aqui que começar. O Power Query às vezes é um pouquinho. De veículo. Vamos pegar aqui o veículo 3285, ó. 3285. 3285. Ele fala que a placa é IIX9913. Será que ele trouxe certo lá no Power Query? Vamos ver? Na tabela F pedidos, estou na placa 3285, dentro da minha tabela F pedidos, a primeira linha, né? Então, vamos ver se ele trouxe a placa certa. Olha lá, IIX9913. É o PROC-V no Excel, tá bom? Isso aqui é uma forma de fazer o PROC-V. Claro que nós vamos fazer o PROC-V utilizando fórmulas, mas é possível fazer o PROC-V dentro do Power Query. Feito isso, eu posso vir aqui, desabilitar cargas e fechar aplicar. Eu posso fazer isso para todas as minhas tabelas, e aí, o que acontece? A tabela de veículo também vai sumir aqui da minha tela. Ó, daria certo também com a calendário? A calendário, se a gente criar ela lá na linguagem M, lá no Power Query, sim. Como a gente fez a calendário no Power BI, aí não. Ok? Tá bom. Beleza? Agora, preste bem atenção. Mas, Alex, você excluiu
excluiu a tabela do sistema? Não, ela só ficou oculta. Se amanhã entrar novos dados nas tabelas que eu ocultei, automaticamente ela já vai mandar para a tabela que fez essa mesclagem. Entenderam? Entenderam? Ela vai fazer essa mesclagem dentro do Power BI. Agora, esse tipo de tratamento facilita como? Eu não vou precisar de criar relacionamento. Concorda? Porque as tabelas já estão... Eu ia perguntar isso, porque a gente criou os relacionamentos porque existem dados iguais em tabelas diferentes. E agora, na teoria, você ocultou eles. Ocultei. Por quê? Eu trouxe as informações para dentro de uma única tabela. Mas você acha mais fácil de trabalhar assim? Mas as conexões não se perdem? É isso que eu fiquei um pouco sem entender agora. Nesse caso, como você fez a mesclagem e trouxe as informações para dentro de uma única tabela, não precisa ter conexão mais. Não, né? Ok. Não precisa. Tá bom? Agora, isso aqui é um exemplo. Mas, dependendo do modelo de dados que vocês estão trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando com milhões de linhas em uma tabela de dimensão e milhões, trilhões de linhas na tabela fato. Talvez não seja legal fazer. Por quê? Porque aí o Power BI, quando ele passa pelo momento de atualização, nossa aula já acabou, né? Quando ele passa pelo momento de atualização, o que ele faz? Na hora que ele vai atualizar, ele vai lendo etapa por etapa tudo que ele tem que fazer, tá? Tudo que ele tem que fazer para depois trazer o dado para você na tela. Enquanto ele não passa, no momento da atualização, por todas as etapas configuradas, você não consegue visualizar o dado, tá? Então, é isso que é... Mas é interessante porque isso facilita demais o nosso relacionamento. Às vezes as pessoas querem fazer relacionamento lá na tabela, mas ela fez uma mesclagem aqui, um PROC V. Mas a gente pode manter, tá? Eu vou tirar aqui, tá? Só para a gente pode manter os dados do jeito que estão, só que em vez de criar essa mesclagem aqui, né? Em vez de criar essa mesclagem aqui, a gente vai criar cálculos que também terão função para essas tabelas e buscar dado de uma tabela para outra, ok? Isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês que pode ser feito, né? E aqui, agora lá, eu desabilitei a carga para que as tabelas voltem ao normal para a gente prosseguir nas próximas aulas com as nossas conexões, tá bom? Então, é um exemplo, né? Aqui, no caso, ele perdeu o esquema estrela, mas depois eu volto de novo com o esquema estrela aqui. Mas foi só para mostrar para vocês, tá? É uma forma da gente conectar as nossas tabelas, conectar uma tabela com a outra dentro do próprio Power BI, ok? Bom, pessoal, nossa aula terminou, né? Eu vi que muita gente fez o dever de casa. Eu gosto que vocês pratiquem em casa, por quê? Porque ao vivo eu consigo trazer outros exemplos. E na nossa próxima aula, a gente já vai direto para a parte de cálculo, ok? Então, deixa eu só entrar aqui para saber qual seria o nosso próximo dever de casa. Mas além do nosso... Hoje eu vou deixar um dever de casa menor, por quê? Ainda até amanhã eu vou compartilhar uma base com vocês, uma base pequenininha, e eu quero que vocês trabalhem. Deixa eu ver se eu mando uma base ou se eu mando um questionário. Acho que eu vou mandar um questionário para vocês. Vou mandar um questionário para vocês, vou deixar a base para depois, que aí vocês vão estar mais familiarizados. Então, nós paramos exatamente aqui, ó. Nós paramos exatamente aqui, ó. Entendi que minha internet hoje está um pouco lenta. Nós paramos exatamente na aula 20, tá? Aí, nas próximas aulas, nós vamos começar com os cálculos. A gente vai construir todos os cálculos, só que eu não chego a construir todo o painel com vocês. Eu chego a apresentar novos jeitos de configurar os cálculos, tá? Por isso que eu gosto que vocês construam um painel em casa, para que na aula ao vivo eu vou apresentando novos ângulos de criar um determinado cálculo, tá bom? Nós paramos na aula 20, não está querendo abrir aqui agora, mas nós paramos exatamente na aula 20. O que eu quero que vocês façam? Eu vou compartilhar com vocês amanhã um questionário sobre tudo que nós aprendemos até agora, para vocês fixarem, tá? Tudo que a gente viu, né? Tá bom? Aí eu queria que vocês respondessem
E aí, respondendo, aí quem concluir vai subir 100 pontos aqui para o pódio, né? Ou seja, colocar a pessoa ali, né, no pódio da escola, tá bom? Nós paramos exatamente aqui, ó, acabou de abrir. Direção do filtro cruzado. Aí eu tinha pedido para vocês praticarem até a aula 21, né, que é criar o primeiro cálculo de soma. Então, eu vou deixar para a próxima aula, que a nossa aula já encerrou, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar da aula 21, dever de casa nosso, da aula 21 até a aula 42, mais 21 aula para a gente estudar, ok? Então, quando vocês vão amar isso aqui, ó, tooltip, tá? Mas caminhe, vai de aula em aula, devagarinho, até chegar aqui no tooltip, tá bom? Então, nós temos 7 dias na semana, 3 aulinhas por dia, tá bom? Para a gente sempre praticar Power BI todos os dias. E aí, nas aulas ao vivo, eu vou trazer novos exemplos, além desses cálculos que já estão criados aqui, vou trazer outros cálculos, ok? Então, vou compartilhar com vocês o dever de casa no grupo e alguma dúvida? Não? A aula, vocês perceberam que a aula ao vivo ela tem mais informações do que a aula gravada? Ela tem mais detalhe do que a aula gravada? Entendeu? Então, assim, porque às vezes a dúvida do aluno faz com que eu reformule, né, a aula, né? Às vezes, quando vocês chegam aqui, ó, e deixam os comentários para mim aqui nas aulas, né? Quando deixam os comentários aqui para mim nas aulas, eu consigo pegar o que o aluno falou para criar uma aula. Tem até uma pergunta aqui, ó. Daniela está aqui na sala? Não, né? Que eu queria ver com ela isso aqui, ver o painel dela, que deu um erro no painel dela. Mas quando vocês deixam os comentários aqui, ó, eu consigo ler todos os comentários e a aula eu começo a criar com base na dúvida do aluno, né? Então eu vejo qual foi a dificuldade que o aluno teve e aí eu reformulo a aula com base na dúvida do aluno. Então é bem legal, tá? Então, encontro com vocês na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Como diz o programa do Chaves. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá? E as dúvidas, gente, me chamem, tá? O que eu vou compartilhar com vocês? Esse questionário e acho que vou compartilhar com vocês uma base pequenininha do IBGE, porque eu quero que vocês tratem essa base para mim do IBGE, ok? Só tratar, não precisa, só quero entender se vocês conseguiram entender a parte de tratamento do dado. Então, eu vou mandar um tipo de dado para vocês, diferente do que nós temos na aula, para vocês praticarem também, além do dever de casa. São 3 aulinhas, 3 aulinhas por dia, né? Aí, na próxima terça-feira, todos conseguirão executar as 21 aulas, tá? Eu quero que vocês sempre terminou de fazer as 21 aulinhas, faz o print da tela, manda para mim, para eu poder ver se tem algum... Eu consigo bater o olho nos layouts e falar, ó, ajusta o layout, esse cartão aqui está torto, esse aqui está fora do lugar. Eu começo a dar essas dicas para vocês, ó, alinha eles, tá bom? Então, a partir do momento, terminou o dever de casa, printa a tela do painel, manda para mim, que aí eu começo a dar sugestões para vocês, modificações para vocês praticarem, executarem ao longo da semana, tá bom? Ok? Qualquer dúvida, gente, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem, pode fazer sinal de fumaça. Nós estamos aqui, tá bom? Ok? Então, perfeito. Encontro com vocês, então, na próxima terça-feira. Obrigada. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Falou, até mais.